Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um podcast, nosso podcast semanal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso arroba @juslocuscast, no nosso canal no YouTube, que é o mesmo também do Instagram. Eu sou Cris Nascimento. Eu sou Luciano Nascimento. O meu arroba pessoal é o @cris1509. E o meu é @VieiraLuciano_N. Siga a Segue a gente. gente lá nas redes sociais, né, no pessoal. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Insta. Isso. E ativa o sininho lá para receber toda semana. A gente vai estar gravando aqui um programa, né? Tá gravando aqui um episódio desse podcast. E ativa o sininho lá para toda semana você receber a notificação também. E deixa o likeinho, não esquece de deixar o likeinho. Tem que deixar lá o likeinho. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Eu sou muito grato da presença dela aqui. É uma pessoa que a gente teve uma jornada aí o ano passado. Eu, como aluno dela do curso de formação em constelação familiar. E eu sou muito feliz de trazê-la aqui. As pessoas tendem a chamá-la de mestra, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura. Eu digo que ela é uma pessoa que eu visualizo para alcançar o patamar que ela chegou. Eu me sinto mais confortável assim. E aí, Marinúzia Rodrigues, seja muito bem-vinda a esse podcast. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou todo arrepiado e isso é bom, né? Porque quando a gente traz pessoas que a gente admira, é muito positivo para a gente. Seja bem-vinda, Mari. Obrigado por ter topado. Obrigada, gente. E topar falar de constelação familiar para mim é muito fácil. Porque falar de algo, né, que faz sentido. Sim. E que de verdade nós podemos aplicar a nossa vida, o nosso dia a dia. Então não é aquela coisa de dizer que foi um divisor de água como um clichê, mas que realmente nós vamos utilizando isso no nosso dia a dia, Então para mim é uma honra quando eu posso trazer, Luciana e Cris, esses conceitos da constelação, da filosofia da constelação familiar e que isso chegue a mais pessoas e chegue, inclusive, de uma maneira correta, certo? Da maneira que Bert Hellinger acreditava, né? Porque nós estamos vendo muitas pessoas copiarem frases soltas, né? E colocam nas redes sociais fora de um contexto de como aquela frase foi dita, Sim. né? Então, e aí geram distorções completamente. Geram distorções. Então, eu tive a honra, né? Na nossa primeira turma, nós conseguimos ler 7 livros Sim. de Bert Hellinger, acompanhando todo o pensamento. Sim. Então, para mim é uma honra estar com pessoas que realmente, né? Nós temos essa sintonia de entender o pensamento e desde quando o Bert começou a desenvolver isso. Sim. Então, quem está feliz sou eu hoje. Meu coração está Maravilha. em festa. Estamos todos. Estamos todos muito festa, felizes, em festa, comemorando mesmo. Vamos lá, então para a gente começar aqui, a gente podia, você podia fazer uma breve síntese assim. Quem é Marinúzia Rodrigues? Quem é esse ser? De luz. De luz. Tem uma carta que Bert escreveu para a mãe, né? E que muitas pessoas, quando ouviram pela primeira vez, alguns ficaram revoltados e outros sentiram um alívio assim enorme, né? Como Bert diz: mãe, você encontrou com meu pai, vocês se amaram, assim como uma mulher comum e um homem comum, né? Então, como o Luciano me falou, eu não sou mestra e eu gosto de ser chamada simplesmente Mari, uma mulher comum. Sim. Uma mulher que é filha, independente se meus pais não estão mais nesse plano, mas eu continuo filha, que é neta, né? Que é mãe, que é avó, de quatro netos, 3 homens e uma mulher, né? É a Mari amiga,
é a Mari terapeuta, é a Mari irmã. Sim. Essa é Mari, uma mulher comum. Uma mulher comum apaixonada pelo que faz. E quando tem essa paixão, a gente faz bem feito, faz melhor, faz com mais dedicação, com muito amor. E eu sou a prova disso, que você faz tudo isso com muito amor, com muita dedicação e com muito afinco, assim, muita assertividade, né? Eu sou um admirador seu, Mari. E é isso, né? E realmente, como eu disse, eu sou terapeuta da experiência somática, eu sou terapeuta corporal, né, CORE, e a experiência somática, né, que foi desenvolvido como uma terapia para trauma, e depois nós vimos como ela também traz muito ganho para os traumas de desenvolvimento, né. E sou helper do Patchwork. Então eu consigo navegar, né, e costurar com a constelação essas 3 abordagens. Então, cada uma com sua especificidade, né? Mas se você perguntar quem é o meu carro-chefe, a constelação vai. Constelação. Né? E aí nós conseguimos trazer isso, o Patchwork e a experiência somática, mas de uma maneira muito orgânica, não do conhecimento daqui para cá, mas de todo o corpo, né? Eu só acredito na constelação quando a fisiologia do meu cliente muda na minha frente. Aí a gente sabe que encontrou o caminho. Que aquela constelação deu certo. Que deu certo, porque a fisiologia. Então, aprender, né, a ler o corpo do nosso cliente, do nosso aluno, traz também um outro up para essa formação, né? Sim. Que foi a que você passou. Eu percebi muito isso assim, durante a formação toda, inteira, que você navega assim, em vários mundos mesmo. E você tem uma facilidade de fazer a junção desses mundos, né? Como você falou, né? A experiência somática, a constelação. E aí quando você faz essa junção, é fantástico. Assim, o ganho é muito grande e é muito interessante essa junção. A constelação, eu percebo que é um caminho muito viável, muito bom, muito, né, eficaz, mas que quando você traz a experiência somática, ela tem um plus. Ganha uma força, né? Ganha uma força extra. E aí, se falando em constelação, a gente podia começar a entrar, vamos entrar no tema constelação, né? Que a gente fica todo mundo muito curioso para saber, né, desse tema. E os conceitos é que o Bert Helling é o criador da constelação. É isso? É assim que funciona? Ele foi o criador. Quem é Bert Helling? Olha, Bert, eu digo que ele foi o ressuscitador das constelações familiares. Sim. Não, ele não criou a constelação familiar. Ele conheceu a antiga constelação familiar através de uma psiquiatra, Thea Skoll, alguma coisa, é um nome alemão, eu não sei pronunciar corretamente. E ele participou, né, de um seminário de uma semana. E ela usava a escultura familiar, só que com representantes, né, bem baseado no modelo da Virginia Satir. E Bert foi convidado a representar o pai de um rapaz esquizofrênico. Isso em que época? 80. Na década de 80. É importante, né? Porque a maioria das pessoas acham que é algo muito novo agora, né? Que está sendo... E naquela época, Bert estava com 55 anos, que foi quando ele começou a descoberta, né, como terapeuta. E ele ficou assim, como é que pode? Eu estou aqui, de repente ela me chama para representar o pai desse rapaz, e ele começou a sentir tremores e dificuldade de respirar, e quando terminou a constelação, ele voltou ao normal. Então aquilo, ele ficou assim, eu quero... O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que é isso? Então, isso motivou uma grande curiosidade nele. E logo em seguida ele vai participar, né, de um seminário nos Estados Unidos de 4 semanas, de terapia familiar. E lá também com essas esculturas familiares antigas, constelações familiares. Aí quando ele volta para a Alemanha, ele vai fazer um curso multifamiliar.
de 2 anos. Mas ele ficava assim, o que é que está acontecendo aqui? Ele não ficava só com aquele fenômeno, ele queria entender mais. É interessante isso. É interessante esse olhar, saber que ele também vivenciou isso, porque a gente teve a nossa primeira experiência com constelação, foi lá em 2017, lembra? Foi. E você até custou a aceitar, e eu, vamos ver como é. Nesse lugar, né? E aí as pessoas diziam pra gente assim, a primeira impressão quando a gente está assistindo parece que é um teatro, parece que as pessoas estão encenando. Sim. Só que aí quando você vai pro campo e você sente, aí você dá até aquele choque assim, né? Sim. Que é isso que eu tô sentindo? O que é que tá acontecendo? Começa Né? Então a as entender, pessoas né? só vão começar a entender de fato quando sente na pele, quando sente de verdade. Porque até então pensam que é encenação, que aquelas pessoas estão encenando, né? E tem muitas críticas, a gente ouviu muitos amigos falando, claro, né? A respeito. E olha, muitas críticas. E né? eu não sabia que Bert tinha vivenciado dessa forma também. Inclusive, ele fez grupos, né, com vários amigos que começaram nesse movimento com ele, né, querendo conhecer o que era isso. Querendo entender. E tem um exercício que nós fizemos num encontro de constelação com pessoas que estavam indo conhecer a constelação pela primeira vez. E eu motivei as pessoas assim, escreva qual é o sonho da sua vida e traga, né? E as pessoas chegaram lá com um papel escrito qual era o sonho deles, né? Sim. Né? O Luciano estava, né? Sim. Você estava, Cris? Não, acho que não. Olha, o seu sonho. Então a pessoa pegava uma folha de papel ofício e escrevia, meu sonho é isso, isso, isso. Eu disse, coloca esse papel no chão. E fique em pé, em cima desse papel. E como é que você se sente? Imediatamente a pessoa dizia, nossa, me dá meu peito assim, minha coluna assim, eu sinto que, nossa. E disse, agora saia do papel. Aí peguei, eu digo, agora tem essas 2 folhas. E essa aqui, eu vou colocar a intenção que essa folha é o seu pai. E você coloque atrás, à sua direita atrás. E sinta o que é que acontece no seu corpo. E agora, vá para o seu sonho. E as pessoas começaram, algumas diziam assim, nossa, parece que eu estou sendo arrastada para trás. O que é que está acontecendo? Umas caíam, as outras ficavam bem, nossa, parece que agora ficou melhor, agora eu tenho força, tal. Isso tudo no sensorial. Sim. Ok, agora tiro a folha que está representando o pai e coloque a mãe. Aí outros já sentiam assim, não, com a minha mãe ficou melhor. E os outros diziam assim, eu não posso olhar para o meu sonho. Quando minha mãe, quando você colocou a intenção da minha mãe aqui atrás de mim, e agora quando eu coloco os 2, então tinham pessoas que não conseguiam nem dar o passo, Cris, para subir na folha de papel com sonho. E se viravam para o pai e para a mãe. E eles ficaram assim, Mari, como é que pode? Porque nós estamos fazendo com papel. E entender o que é esse campo mórfico, fenomenológico, né? Vivenciar isso. Não precisou representante, mas apenas com a intenção. Pessoas que nunca tinham participado. Sim. Então, essa é o campo fenomenológico, ele se materializa. E se nós começamos a apurar isso no nosso corpo, nós vamos ter um grande GPS de quando a gente está no caminho, mas que tem algo que nos puxa para trás. E aí a gente para e diz, o que é que está acontecendo aqui? E aí a gente pode dar passos, ou fazer uma constelação, alguma coisa, mas você já sabe que aquele sonho tem algum travamento. A constelação traz revela ali alguma coisa, né? Revela algo que a gente inconscientemente diz. Todo mundo quer realizar seu sonho, mas não sabe o quanto nós somos leais ao nosso sistema familiar. O que é que a gente traz aqui que nos trava, né, de realizar esses sonhos? E aí, né? Bert traz uma frase que eu gosto muito. Nós somos mais leais do que livres. Sim. Então, se meu pai ou minha mãe não tiverem estudo e eu quero realizar o sonho de uma faculdade ou de um mestrado, muitas vezes eu chego na faculdade, mas o mestrado empaca e a pessoa não termina, né?
Então a constelação vai nos revelando isso. E eu trouxe essa experiência porque foi incrível com pessoas que diziam assim, Mário, o que é isso? Eu digo, isso é o campo da constelação. E aí, foi esse campo que Bert mergulhou para saber o que é que acontece nesse campo. O que é que nos faz ir para um sonho ou virar para trás. E dentro disso, Mário, qual foi a grande sacada do Bert, que ele disse assim, ó, agora a constelação vai acontecer? Qual foi a sacada dele? Assim, antes disso, você perguntou sobre ele ser o criador, e aí Mari falou que ele não foi o criador, não é isso? Não que isso eu estou sabendo hoje também, eu também acreditava que ele era. Não. Na verdade, existia algo lá atrás com outro nome, não é isso? Terapia. Não, já se chamava constelação. Já se chamava constelação. Só que era meio feito com... Quando o Bert começou a trabalhar, os participantes não se moviam. Por isso que era meio que a escultura familiar da Virginia Satir. Ah, entendi. Por isso a escultura era algo... Eu colocava, tipo, Luciano, bote seu pai e sua mãe. E muitas vezes, naquela época, era o constelador que colocava. Ó, o pai aqui, a mãe aqui. E só perguntava como é que estava, mas eles não se mexiam. Entendi. Bert foi descobrindo, depois eu vou falar da grande sacada de Bert, e aí ele compreendeu que tinha algo maior. E que ele podia confiar que aqueles representantes e o corpo do representante saberia onde ir. Entendi. Compreende? Aí foi a diferença. E aí foi a grande sacada que você está perguntando. E aí da onde vem a expressão de confiar no campo. Confiar nesse campo. Nesse campo que se forma, né? Mas no começo o constelador, o facilitador tinha uma predominância sobre esse campo, né? E Bert, nessa época, em mais ou menos em 80, tem um livro chamado Lealdades Invisíveis, que a constelação fala muito, né? Nós somos leais, mas o termo lealdade invisível não foi cunhado por Bert. É um livro que não tem em português, chama-se Lealdades Invisíveis, e é do Ivan Nagy. E ele foi pesquisar, né, com os pacientes dele, que parece que eles repetiam a mesma coisa. Parece, ele dizia assim, é como se tivesse a lealdade, como se tivesse um júri dentro do sistema familiar que julga, condena e faz com que alguém pague por isso, né? Sim. E aí, com essa lealdade, Bert falou assim, eu vou estudar essa lealdade. Eu vou querer conhecer mais sobre essa lealdade. Vou me aprofundar nisso aqui, né? Que tipo de lealdade é essa? E essa lealdade, ele viu que tem três pilares, que é o pertencimento, né? Como ele diz, quem nasceu no sistema pertence. Muitas vezes a gente quer excluir alguém que pertence. E aí desequilibra o sistema. E aí desequilibra, né? Então eu sou leal. Se alguém do meu sistema é excluído, alguém lá na frente vai pagar a conta. Vai querer assumir esse lugar que ficou vazio aqui. Sim. Vai pagar a conta, literalmente, Cris. Sim. O outro, assim, que foi muito importante na minha vida, para mim foi a primeira lei que me deu um impacto quando eu conheci as constelações em 2005, é a da ordem e hierarquia. Que muitas vezes, né, a gente, como criança amorosa que somos, né, nós olhamos para alguém do nosso sistema que está em sofrimento e a gente quer salvar. Sim. Então, se eu vim depois, eu sou pequeno. Por isso que muita gente fala assim, eu não sou pequeno. Nós somos pequenos porque nós chegamos depois. Pequenos em relação aos que vieram antes. Os que eram grandes. E grandes em relação aos que virão. Aos que vieram. Então, eu digo assim, né? Perante os meus filhos, eu sou grande. Perante a minha mãe e meus avós, eu sou pequena. Sim. Né? E meus filhos são pequenos diante de mim, mas eles são grandes diante dos filhos dele. Então, muita gente fica assim, por que esse negócio de pequeno e grande? Então eu fui ver, né, quantos julgamentos eu fazia, meu pai, minha mãe, que podiam ter feito melhor, porque, né, e eu fui vendo, né, que naquele contexto, lá atrás, eu estou falando do meu contexto aqui agora, sim, né, mas lá atrás, o que é que eu sei de lá de trás, do contexto social, cultural, financeiro, né, então... Quando eu saí do primeiro módulo, eu saí assim, nossa, isso aí parece uma coisa meio de igreja.
Mas fazia sentido para mim. Faz sentido aqui dentro, né? E eu falei assim, faz sentido. Tinha algo aqui, sabe, Luciana, que dizia, faz sentido, independente, sabe? Então, ir para o meu lugar de pequena, de filha. E aí eu pude ser mãe dos meus filhos. E foi a grande virada, né? E que eu percebo assim, né, nas relações da gente, né, da minha vida, na de Cris, e nas pessoas que estão no nosso entorno, essa talvez seja a ordem mais descumprida, né, porque a gente sempre quer estar no lugar de salvar o pai, de salvar a mãe, e a gente se torna maior que eles. Ou Quer algo nesse se sentido. tornar, né? Quer se tornar, né? Se tornar, isso atrapalha. E aí tá Só desequilibra todos fora da ordem, fora da hierarquia, né? E aí nós entramos no que nós chamamos da desordem do amor. Sim. E ainda se valendo de dizer que sou um bom filho, sou uma boa filha, Exatamente. tentando salvar meu pai e minha mãe. E aí não sabe é que está desequilibrando todo o sistema, né? Mas é o amor que nós chamamos de amor cego. Sim. Né? Nós temos 2 tipos de amor. O amor que cura e o amor que adoece. Sim. O amor cego faz adoecer. Um amor cego, uma criança, um filho vê a mãe doente num estado terminal e ele acha que se fizer lá uma promessa, seja lá, né? Para quem? E ele se oferece em sacrifício para morrer no lugar da mãe. Sim. E começa a sintomatizar. E cria essa fantasia, se eu morrer eu salvo a minha mãe. E aí cria 2 problemas, né? Mas isso é um amor cego. E muitas vezes a mãe morre, mas essa criança criou essa ordem, esse decreto e vai pela vida olhando para esse acordo que ela fez com ela. Pacto com a morte. Pacto com a morte, né? E ainda querendo salvar a mãe, mesmo que a mãe tenha morrido. Aí vem os sintomas, vem as doenças, os emaranhados, o não prosperar na vida, não prosperar Nos relacionamentos. no relacionamento, na profissão, no financeiro, né? Esse amor cego. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Então, por isso que nós dizemos que tem as ordens ou as leis sistêmicas e tem as desordens do amor. E a última... A última, ia perguntar. Porque é a do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas essa lei, essa ordem não existe para os pais com os filhos. Para pais e filhos, a ordem é clara. E é onde a gente descumpre, entra na desordem. É que os pais dão e os filhos tomam. Tomam, não é recebem. Tomam. O tomar é algo mais ativo. Quando um bebê suga o leite da mãe, o leite não sai assim, ó, na boquinha, não. Tem que sugar, tomar. Sim. Então, Beth fala que se tomar é uma coisa ativa. Então, os filhos tomam, os pais dão. Mas o que é que acontece? Muitos de nós, nesse amor cego, quer compensar. Um sonho que o pai deixou de realizar, o pai não foi para uma faculdade, não fez um concurso porque a mãe engravidou e ele teve que ir trabalhar. Então o filho se sente culpado por aquilo, né? Então diz, quando arranja um bom emprego ou dá algum passo maior, diz, agora eu vou compensar meu pai. E aí entra na desordem. Ele esquece que quando o pai fez isso, o pai fez como adulto, como grande. E ele como pequeno quer compensar. É o que a gente diz, a água da cachoeira, vou ser bem, Sim. não sobe para cima. Sim, claro, claro. Né? Vai derramando. Sim. E Bert fez um poema lindo chamado A Bola Dourada, que é a vida, a bola dourada da vida, ela só vai para frente. Então, esse fluxo tem que entrar dentro do fluxo da vida, né? Para frente, né? E muitas vezes nós queremos aqui ficar olhando para trás. Sim. E aí nós criamos uma desordem muito grande na família e na nossa vida como um todo, né? Sim. Mari, isso me faz até lembrar uma questão. Eu tenho uma amiga que me questiona muito sobre constelação e ela fala assim, eu não entendo porque na cabeça dela ela entendeu assim, que não existe uma autorresponsabilidade, que tudo que acontece na minha vida é porque alguém fez algo de errado lá atrás. Ela entende dessa forma, e eu tento explicar para ela isso. Explique um pouquinho, que eu vou mandar para ela, ela vai assistir esse vídeo todinho. Olha, eu já tive uma pessoa que fez assim, Mari, eu não suporto esse negócio de constelação, e ela é minha cliente. Porque parece
aquela coisa de que a gente tem que estar pagando Isso que eu escuto. pagando pelo que os outros fizeram. Isso é o amor cego. E a nossa responsabilidade e a autorresponsabilidade, e aí eu vou te dizer, para mim, a grande sacada de Bert Hellinger. Ele tem as ordens do amor, tem as ordens da ajuda, mas para mim, o conceito que ele trouxe de boa e má consciência. Sim. Bert trouxe, né, as diferentes consciências. Então, na boa consciência, eu posso fazer coisas horríveis, atrocidades, sem me sentir incomodado. Em nome do amor. Em nome do amor, em nome da pátria, em nome do amor cego. Né? E muitas coisas eu também posso fazer na má consciência que são boas. Opa, vamos destrinchar. Como é isso, né? Como assim, né? É isso? Então, da minha boa consciência, do meu valor familiar, do meu sistema familiar, eu posso fazer uma atrocidade. Digamos, o atentado às Torres Gêmeas. Sim. Muitos de nós consideram aquilo um absurdo na nossa boa consciência, o nosso sistema, né? Como é que pode estar matando, tá isso, e aí nós vamos para 1000 julgamentos. Mas essas pessoas que participam do que nós Sim. colocamos o rótulo, né? Atos terroristas, eles estão na boa consciência ou na má consciência? Sim, na boa consciência em relação ao clã dele, à família dele. Ao pertencimento, né? Compreende? E quando o Bert descobriu isso, e Luciano e Cris, eu tenho uma fantasia, sabe? Bert começou a desenvolver isso. Bert é um homem que meditava desde muito cedo, né? E, como alguns sabem, ele foi um missionário na África, missionário católico, né? E antes dele sair do convento, da igreja, no livro dele, na autobiografia, ele traz um episódio para mim que ali já era lucidez de boa e má consciência. Ele disse que foi encontrar com um grupo, se eu não me engano, que era de outra religião, não sei se era evangélico. E aí ele volta se questionando. Como é que aquelas pessoas eram pessoas tão boas? Ele tinha a fantasia que os bons eram quem pertencia à religião dele. E ele vai e começa a encontrar com esse grupo amorosidade, segurança, acolhimento, né? E ele, eu acho que foi apontado ali, da boa e da má consciência, né? E ele cita também um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele conviveu 16 anos com os Zulus, né? Uma tribo. Isso na África, no período que ele passou lá. E aí ele vai participar de um ritual onde um deles, lá dessa tribo, tinha feito algo que não foi muito legal. Sim. Que não estava muito em concordância com o que a tribo, os valores, a boa consciência da tribo. E ele ficou curioso, né? O que é que ia acontecer naquele ritual? E ele chegou lá, tinha aquela pessoa, tinha um círculo em volta, né? As pessoas da tribo, e essa pessoa estava no meio. E vamos dizer que Luciano estivesse no meio, né? Como algo que não foi legal. Sim. E aí, quem se sentisse chamado dizia para Luciano assim: Luciano, eu estou aqui para lembrar quem você é. E teve um momento que eu estava muito triste na minha vida. Eu estava na beira do rio, estava triste, tinha acontecido algo na minha família. E você chegou junto de mim, em silêncio, me abraçou. Eu chorei. E você me deu um abraço. E você saiu. E você não precisou me dizer nada. Então eu estou aqui para lembrar quem você é. Sim. Esse é você. Aquilo que você fez de errado
Foi um lapso, algo que você cometeu lá, você né? esqueceu quem isso. era. Aí Cris ia dizer, olha, senhor, uma vez, Otávio, eu precisei, aí você veio. Então todos da tribo que se sentiam chamados, que tiveram uma experiência, dizem, eu estou aqui. Sim, é um reforço positivo, né? Para lembrar qual é a sua essência. Sim. E Bert voltou encantado com aquilo. Porque na maioria das culturas essa pessoa seria apedrejada, ia para o centro para ser excluído, e iria ouvir coisas horríveis, né? Então esse contato, né? Então alguns rituais aí, o eu vejo você, foi lá na África, né? Vem daí, eu vejo você. Então quando um ia caminhando em uma estrada e passava pelo outro, né? Dizia, eu vejo você. E ainda fazia uma pergunta assim, você está vivo? E despertava, né, a essência, você está vivo? Isso. Você enquanto essência, né? Enquanto vivo, o seu ser originário, né? Você está vivo ou você está vivendo, né? Então essas coisas foram despertando. Então para mim esse é, sabe... Depois que eu aprendi sobre boa e má consciência, quando eu vejo alguém assim tendo um comportamento um pouco assim distante da boa consciência do meu sistema familiar, né? Eu paro e eu olho para a Cris e só me pergunto assim, o que é que aconteceu aí atrás? Sim. Que está fazendo com que essa pessoa, ela está sendo leal a quem? Como é que é isso no sistema dela? E isso me dá, sabe... um apaziguamento de não estar no julgamento. Qual é o valor que ela é fiel do sistema dela? Então, boa e má consciência, né? Eu digo assim, como é para um filho de um assaltante quando ele vai assaltar a primeira vez? Toda a família está esperando, né? O sucesso dele no crime, para pertencer ali. Para ele pertencer. E muitas pessoas dizem, Mário, mas é errado. E eu me pergunto assim, é errado para quem? O que é que essa pessoa aprendeu nesse sistema? Eu já vi um vídeo de um pai ensinando uma criança de 2 anos a assaltar com um revólver de verdade. Então, quem é o amor dessa criança? Vai olhar para quem? Nós ou para o pai e para a mãe? Então, se ele fracassa nesse primeiro assalto, ele volta com vergonha. Então, por isso que boa e má consciência não tem nada a ver com certo e errado. Isso. Bom e mal. Então, para mim, foi a... Depois disso, eu começo a olhar... Foi uma grande sacada. Foi a grande sacada, Cris. Na verdade, né, a boa e a má consciência, ela... esse pertencimento de você fazer o que o seu clã fazia, fazer o que sua família fazia, né, perpetuar aquela situação, ela serve para quem está de fora ter empatia, entender o porquê daquilo. Não quer dizer que ele vai concordar, não quer dizer que, né, que a gente vai dizer que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Não é isso. É entender o outro, né? E aí, Cris, eu quero voltar à pergunta da sua colega e da minha cliente, né? Isso não significa dizer que a pessoa não vá sofrer as consequências daquele ato. Sim. A gente entender não significa que aquela pessoa não vá sofrer as consequências daquele ato. Mas a minha autorresponsabilidade é, se isso chegou até mim... O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Então, eu ir para a minha má consciência, eu dizer para o meu sistema, olha, tudo isso lá atrás fez sentido. Mas a partir de agora, olhe para mim com carinho, me abençoe se eu faço um pouquinho diferente. Porque nós hoje temos várias ferramentas, hoje nós temos acesso a muita coisa que eu posso mudar esse comportamento. Que permite, né? E eu posso escolher ser leal ao meu sistema nas forças que ele tem. E não na escassez, no sofrimento, e compreende? No que não foi bom. Mari, isso é tão forte, assim, falando, né? Eu fico lembrando, assim, todo ano que a gente viveu e tudo que eu tenho vivido ainda hoje, né? E tenho por viver aí. E a gente percebe que esse dizer assim, me permita, né, fazer um pouco diferente, né? É quando quebra esse padrão. Quebrar esse padrão, né, aos poucos e quebrando esse padrão para que a partir da gente,
nossos filhos já façam algo, né, diferente, já tenham a tranquilidade e a liberdade de fazer de fato algo diferente, né, sem amarras, né, sem... Isso é muito forte na minha vida, assim. Eu tenho a constelação hoje como uma filosofia de vida, né? Os conceitos que Bert trouxe, os conceitos que a gente ouve, né, das ordens do amor, ordens da ajuda, eu tento levar isso para a minha vida. E dentre todos eles, esse aí do fazer um pouco diferente, quebrar um pouco aquele padrão, é o mais forte, assim, é o que me toca assim, de uma forma muito forte. E é preciso ter cuidado com isso também para a gente não julgar nossos pais, né? Então é todo o contexto, não é? O desafio desse exercício é você pedir a bênção para fazer um pouquinho diferente, sem desonrar, sem julgar nossos pais, honrando o que eles fizeram, o que eles puderam fazer, o melhor que eles fizeram naquele contexto, sem julgar. Com as ferramentas que eles tinham. Ferramentas. Então, muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma constelação individual com boneco, né, que a gente usa. Então, isso aqui poderia ser o contexto da época, o contexto social, o contexto financeiro, o religioso da época, né? Se fazia atrocidades. Se devolvia as mulheres. Né? O marido devolvia a mulher. A mulher não tinha direito a isso, aquilo. E estava tudo certo aqui, nesse contexto. Então, a gente diz, daquele contexto, estava tudo certo. Agora, nesse contexto, a partir daqui para cá, eu posso fazer diferente. Mas e ainda tem aquela frase, se eu fizer um pouquinho diferente, eu não sou nem melhor nem pior do que vocês. Sim, me abençoa, né? Me abençoem. E aí a gente sente literalmente uma força, porque a gente está fazendo isso com respeito do nosso lugar de pequeno. Por isso que eu digo, a constelação a gente trabalha daqui para cá. Eu posso mudar daqui para cá. Aqui eu só posso dizer sim, foi assim. Foi assim. Ô Mari, em relação a isso, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Eu tenho um conceito comigo, e aí é uma coisa que eu acho que eu fui criando, né, ao longo desse tempo que eu estou na constelação aí, não é muito tempo, mas já tem aí uns 4 anos ou mais, que é o seguinte, a constelação, ela não muda a pessoa. Esse é o meu conceito, tá? E aí me corrija se eu estiver errado. Ela não muda a pessoa, ela traz um retrato e ela traz a pessoa para a consciência. E a partir dali, a pessoa pode escolher fazer uma nova caminhada. É isso mesmo ou essa questão da mudança, ela é interessante isso, porque tem gente que pergunta para mim como que, eu tô com um problema, eu vou fazer uma constelação e vai mudar, e vai como um milagre. Isso. Acha que a constelação vai ser o milagre que vai resolver o problema da vida dele. É a atitude da pessoa. A constelação vai trazer uma consciência, ela traz para consciência. E aí a pessoa que vai... É isso? Olha, Luciano, você tocou num ponto. Eu já tive clientes que sentaram cadeira e eu quero fazer uma constelação. Pronto, depois daquela série Uma Nova Mulher, sim, que eu digo que ela foi bom por um lado, mas tem muita ficção, né, que as pessoas não entendem isso, que aquilo é uma série que tem um pouco de ficção também. Depois daquela série, se eu quisesse trabalhar todos os dias do mês, 24 horas por dia, tinha cliente. E eu sempre tenho esse cuidado. Quem te indicou? O que é que você quer? Não, porque eu assisti uma série Uma Nova Mulher e eu tenho um problema assim, assado. E a pessoa vinha numa fantasia. E aí eu ia explicar isso. Olha, você vai perceber onde tem um ponto cego aqui. E vai aparecer uma imagem de solução. Digamos... Muitas pessoas, muitas mulheres falam dizendo assim, chegam dizendo assim, eu não consigo me dar bem com a minha mãe. Eu não consigo abraçar minha mãe. E isso já fala de um trauma, de um amor interrompido. E a pessoa acha que eu vou virar o bonequinho aqui e me dê outra mulher aí, por favor. Nossa. E de repente uma vai olhar para outra e eu vou sair daqui reconciliada com a minha mãe. Sim, as pessoas esperam um milagre. Essa fantasia. Mas de repente, o que é que eu sinto? Que a minha mãe está olhando para trás, olhando para o que aconteceu com a mãe dela. E de repente
essa mãe perdeu a mãe. Ou a avó perdeu a mãe. Então, essa pessoa aqui, essa mãe aqui, não está disponível para ser mãe. E quando eu, como cliente, olho para isso, eu posso me abrir na compaixão, de compreender que minha mãe não estava disponível porque ela estava presa aqui. E agora, Maria, agora é dizer assim, esse é o meu destino. Minha mãe estava presa na morte, num trauma. Eu agora vou tomar minha criança e vou cuidar dela. Sim. Compreende? Nada aqui muda. Mas Até, quando eu mudo, o mundo muda, né, Luciana? Né? Quando eu mudo, o mundo muda. Mas quando vê esse quadro, essa pessoa aqui, no meu entender, já tem uma visão diferente, já vai olhar diferente para a mãe. Já quando tá. ela vai entender isso, né? É isso que a constelação traz. Se tiver um milagre, é esse milagre. É um milagre, né? Do você conseguir olhar para a dor da sua mãe, né? Para ver da sua avó. Da sua avó. E aí você vai olhar aquela pessoa diferente. Aquela mágoa que você tinha da mãe, né? Que, poxa, minha mãe nunca foi uma mãe boa, nunca me deu atenção. E aí quando você vê a dor que aquela mãe estava carregando, que não podia olhar, não então já muda alguma coisa dentro de você. Alguns sim, outros não. Outros ficam na consciência infantil preso, assim, ela me deve. Compreende? Então, muitos olham assim, aí voltam depois, não adiantou nada, porque ainda está ali na consciência infantil que eu quero receber. O amor da mãe, a criança, né, que quer receber. Ah, mas eu não recebi, minha mãe me deve, meu pai me deve. Então, assim, o que muda é aqui dentro. Lá fora, muitas vezes a coisa ficou do mesmo jeito. E aí essa pessoa que queria que a vida dela fluísse, vai ficar presa aqui, aí e não vai conseguir. Dizer que o constelador, a constelação não serviu, porque ela quer algo mágico. Sim. Então a minha mãe não me deu esse não curou minha relação com minha mãe. Curou. E não cura a vida dela pra frente, porque ela não vai conseguir olhar para o relacionamento, para os filhos. Muitos clientes saem, depois de 2, 3 meses a ficha cai. Aí diz, eu quero conversar com você, agora eu estou entendendo. Porque a alma, como o Humberto diz, a alma tem um outro tempo, a alma não tem pressa. Então, naquele momento, porque teve uma dor nessa criança também. Sim. Teve uma dor da falta. E ela ainda tinha que assentar aquilo dentro dela. Tinha que assentar, depois falar, Mário, agora eu entendi. Eu posso ir aí conversar com você? Venha. Então, mas nada é mágico. E ainda dizem assim, uma coisa que a gente fala, é que o sucesso, né, tem muitos posters e muitos cards, né? O sucesso tem a cara da mãe, né? Sim, tem. E muitos de nós ainda na consciência infantil, que minha mãe não me deu, não deu do jeito que eu queria, eu não me aproximo da minha mãe. E se o sucesso tem a cara da mãe, eu não vou dar esse gostinho a ela de ver o meu sucesso. Então, o meu jeito inconsciente, isso é muito inconsciente, Sim. da consciência infantil, que nós falamos na análise transacional, de que esse é o jeito de eu punir a minha mãe. E aí ela vai, né? Um filho que fracassa, a mãe está sempre ali perto, né? Querendo ajudar, por isso que a ordem da ajuda é tão importante, né? E o filho fracassa para que a mãe não se sinta um sucesso junto com ele, né? Então são nuances muito delicadas que a constelação traz, mas os conceitos em si, eu já sinto assim, se a pessoa quer viver essa filosofia, algo em nós vai se movendo. Mário, você falou das ordens da ajuda. Fala um pouquinho mais pra gente das ordens da ajuda, que eu acho muito importante assim nas relações interpessoais, assim, de forma geral. É por isso que eu digo que a constelação, para mim, é uma filosofia, porque em todos os setores a ordem da ajuda, por exemplo, dá para aplicar, né? Fala um pouquinho aí da ordem da ajuda. Bert fala uma coisa, né? Que ajudar é uma arte. Sim. E como toda arte pode ser aprendida. Inclusive, nós estamos lançando, né, um workshop específico, ordem da ajuda nos relacionamentos. Maravilha. As ordens da ajuda... Já estou inscrito, viu? Quando o Bert... Depois conta aí direitinho. Quando o Bert lançou esse livro aqui, ó. Sim. Ele lançou esse livro, Ordem da Ajuda, mas na questão profissional.
E nós estamos percebendo que essa ordem da ajuda, ela é aplicável e muito aplicável nos relacionamentos. Inclusive, elas fazem uma dança, elas casam muito bem com as ordens do amor. Sim. Então, a primeira ordem da ajuda é dar o que se tem e tomar apenas o que necessita. Primeira ordem da ajuda. Dar o que se tem e tomar apenas o que se necessita. E Bert diz mais. Quando eu estou dando, eu já recebi algo. Sim. Combo, né? Então, é um combo, mas quando hoje eu estou aqui dando, né, contribuindo Seu conhecimento. com o meu conhecimento, mas antes eu já recebi de você e de você o reconhecimento que o que eu faço e que as constelações têm sentido para você. Sim. Então eu já recebi primeiro, né? E aí eu já posso dar, né? Entendi. Então, eu estou aqui dando. Porque se não houvesse o reconhecimento, a gente não iria nem lhes convidar para vir, né? Convidar. Então, para a gente dar alguma coisa, a gente Que já interessante. recebeu primeiro, Sim. né? A gente precisa ter essa consciência, né? E o que é que eu tenho para dar hoje aqui? Eu tenho para dar para vocês o conhecimento que eu tenho, porque eu estudo todo santo dia. Sim. Eu estou lendo sobre constelações, porque cada frase, cada constelação que eu vejo o Bert trabalhando, vai ampliando minha visão, né? Então, o que eu disse ontem, hoje eu digo o A mais o B mais o C. Eu também compreendi, e foi assim. Bert começou lá, querendo compreender, e ele foi trazendo, né, as observações dele. Então, eu digo, ok, Luciana, estarei lá com você e Cris, eu vou dar o meu melhor durante X tempo. Ok, estou aqui. Aí vocês querem mais do que precisam. E talvez fiquem perguntando coisas que não façam mais sentido para quem está ouvindo, nem para vocês. Sim. Só porque eu quero mais. Então eu só tomo o que eu necessito. Sim. Mari, já está legal hoje, os conhecimentos que você trouxe já está bom. Então vamos fechar de adulto para adulto. Sim. Porque senão vai desequilibrar também a relação. Você está tomando algo que você não precisa mais. Compreende? Sim. Então, o que é que você está me pedindo, o que é que eu dou? Então, muitas vezes, uma pessoa pede isso e eu quero dar isso. Né? A pessoa me pediu uma xícara de chá, aí eu dou o bolinho, eu dou... Você está falando e eu estou pensando aqui no relacionamento a dois, né? O Às vezes equilíbrio entre o dar e receber, né? Às vezes um dá muito mais amor, muito mais atenção, muito mais... E aí... Mas isso casa com essa lei. Então, assim, o que é que eu preciso? Então, uma das coisas da ordem da ajuda, que eu tenho muitas pessoas que ficam super chateadas, muito chateadas, é quando eu digo assim, a pessoa diz, mas eu dei tanto. E eu digo, mas quem te pediu? E esse eu dei tanto, aí se sente na posição de credor. Eu dei tanto, ele está me devendo, então. De vítima, eu fiz tanto, eu dei tanto, mas a outra pessoa muitas vezes nem pediu. Então pergunta assim, mas para ajudar o outro precisa pedir ajuda? Sim. Sim. E eu pergunto, quando alguém está falando, não só profissionalmente, mas numa relação, a pessoa diz assim, Maria, eu quero conversar com você e tal, e a pessoa chega lá me contando uma história e tal. E eu digo, ok. E o que é que você espera de mim? Você só quer desabafar? Você quer ajuda? E muitas vezes a pessoa não quer nada, só quer desabafar. E muitas vezes a pessoa não pede nada porque não quer ficar devendo nada. Sim. Mas eu, como salvadora, eu já vou lá e quero resolver a situação do outro. Então eu não faço para o outro, eu faço pelo outro. Sim. E muitas vezes o outro me convida, né? Joga o problema em cima da gente e diz, agora você resolva, porque eu sou incapaz de resolver isso. E aí gera todo esse desequilíbrio mesmo nas relações.
Por isso que Bert disse que a ajuda tem que ser de adulto para adulto. Tem que Com saber criança, pedir, tem que saber tem que receber. saber receber, qual é a medida que é independente, com pais e filhos é outra ordem de ajuda. Sim. E a outra, não vou falar muito não, a outra que eu acho importantíssima, que vale a pena registrar hoje, é nos submetermos às situações externas na vida do outro. E respeitar. Como assim? Como assim? Vamos dizer, um amigo, uma amiga perde alguém querido. E o luto é necessário, é importante. Aí quando a gente chega, aquela pessoa está lá chorosa, triste, o que é que a gente chega para essa pessoa e diz? Eu sinto muito. Muito pode dizer, eu sinto muito, mas vem cá, não fica assim não. É. Não fica assim não. Então, eu ia dizer que minha resposta ia ser, tá precisando de alguma coisa, mas já é uma resposta mais alinhada com a ordem, né? Mais alinhada com a constelação, mas quem não sabe, porque... Eu sempre digo, eu sinto muito. Muitas vezes eu sinto muito, e muitas vezes é só o que a pessoa quer ouvir. Eu sinto muito, e eu posso ficar aqui junto de você, mas o que é que acontece? Ajudar é intrínseco do ser humano. E é muito difícil para nós, quando alguém que a gente ama está triste, está em sofrimento. E como a gente não quer ajudar, e eu não sei lidar com aquilo, eu não sei lidar com o luto, eu não sei lidar com a doença, eu quero arrancar a pessoa daquele lugar, porque eu não sei lidar. Então, como é que essa pessoa que está no luto se sente? Ela se sente respeitada e vista? Diminuída, né? Sente, coitadinha. Cris não está me vendo, eu preciso desse luto, né? Porque o luto precisa ter começo, meio e fim. Sim. Mas se eu quero tirar aquela pessoa ou do luto, ou de uma depressão, né? Quantas pessoas sabem que estão terminais, com uma doença terminal, e quer falar sobre a morte, o morrer, e a gente não quer ouvir. E diz logo assim, não! Porque a gente não aguenta, né? Não é o outro. Não, isso vai dar tudo certo, a pessoa sabe que está morrendo. Ou quando muitos perguntam assim, e quando um pai ou uma mãe está com câncer e não quer fazer o tratamento? Como é que eu posso respeitar? Respeitando. Dizendo sim a opção dele, né? É fácil? Não. Não. Mas nós não damos aos nossos pais, aos nossos amigos, a seja lá quem for, o direito de querer morrer, porque eu não vou suportar. Sim. Então, isso não é fácil. É interessante como esses assuntos, né? E como eles mexem com a gente, né? E aí a energia dá uma assentada, né? E fica todo mundo assim, né? Isso, mas isso é estar no nosso adulto. Mexe Sim. com a energia, mexe. Eu convoco o meu adulto, eu olho para o meu pai, para minha mãe. E se a alma dele ou dela já quiser ir? Sim. Quem sou eu, pequeno? E eu posso dizer, o pai, mãe, eu vou sofrer muito. Mas se é isso que você quer, tá tudo bem. Se você não quer fazer, eu respeito. Sim. E de que maneira eu posso ajudar? E esse olhar de respeito, se a gente começar a olhar para isso, Luciana, a gente sabe que hoje na física quântica, o olhar do observador muda a experiência. Se essa pessoa se sente respeitada no direito do luto dela, ou da tristeza dela, ou até de não fazer um tratamento, algo pode mudar nessa pessoa. Sim. Porque essa pessoa se sentiu respeitada. Mas eu tenho que fazer isso com a minha alma, com o meu sim. E quem vai segurar minha dor sou eu. Eu não posso jogar minha dor para a pessoa que já está naquela situação. Então, se eu digo, olho nos olhos das pessoas e digo, olha, vai doer, eu vou sentir muito, mas eu respeito a sua decisão. Eu estou dizendo para ela, eu vejo você. Sim. Está dando lugar dela, né? Está dando lugar. E muitas vezes essa reconciliação é que faz o milagre. Perfeito.
Que legal. Tem mais ordem da ajuda? Tem, são 6. São mas 6. Então vamos deixar hoje, né? Esse livro só fala de 5. Sim. Ela vai deixar também a divulgação do workshop, que ela disse que vai fazer o workshop sobre a Ordem da Ajuda. Vocês sigam o @Instituto Constelar de Sergipe, que lá tem todas as informações sobre o Ordem da Ajuda nos relacionamentos. Mas só temos, parece que 10 ou 12 vagas. Poucas vagas. Então corre, minha gente. Corre lá. Esse episódio já sai hoje, então vai dar tempo aí do pessoal se inscrever. Quem está nos assistindo ainda correr nessas últimas vagas aí. E aí, Luciano, nós podemos convidar as pessoas que vão nos assistir, que reflitam sobre o que foi dito aqui e que eles podem interagir com o Instituto Constelar ou com vocês, assim, o que mais eles gostariam de saber? Sim. Né? Para a gente marcar uma outra oportunidade, oportunidade, nós podemos trabalhar primeiro com o que vocês querem saber, depois abrir, sei lá, nós estamos aqui, Constelação Familiar está a serviço da vida. Eu estava esperando a serviço da vida. Então, o direito está a serviço da vida, a medicina. Sim. Né? Então, quando nós temos um propósito, quando a gente ama realmente o que nossa alma escolheu para fazer, nós estamos a serviço da vida. Dê o recado final, Mari, para essa câmera aqui, nesse sentido aí está a serviço da vida. Quando nós estamos a serviço da vida, nós estamos dizendo sim para a vida. Nós podemos sair desse amor cego, desse amor infantil, vir para o amor adulto, fazer diferente, compreender um pouco mais dessas ordens da ajuda, das ordens do amor, né? Dessa ciência dos relacionamentos que nos ajuda a viver o dia a dia. Então, eu convido a vocês, deixem os comentários. E o comentário do jeito que vocês quiserem. Eu concordo, eu discordo, eu queria que explicasse mais. Nós estamos aqui a serviço da vida. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Obrigada, Lu e a Cris. Nós que agradecemos essa partilha, tanto conhecimento. Sempre é muito bom ouvir Mari, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, eu fico muito feliz, Mari, de lhe ouvir. Porque você tem um baú de conhecimento aí muito, muito grande, muito vasto, e você não esconde esse baú. Eu tenho uma admiração por você em vários aspectos, mas nesse ponto é principal essa admiração, assim, que você não esconde, seu conhecimento você passa adiante, e isso é estar a serviço da vida. Inclusive, Luciano, você sabe, você foi da minha primeira turma do Instituto Constelar da formação, que eu digo, né, que essa formação saiu desse desejo, né, de tantos cursos, tanto conhecimento que eu tinha, e um dia eu me perguntei assim, se eu morresse hoje, né? Sim. Se eu morresse hoje, o que ia acontecer com tanta coisa que eu aprendi? Aí eu falei, não, eu vou passar isso adiante. Então eu criei, né, essa coisa em mim, eu vou fazer uma formação em constelação e trazer esses outros conhecimentos que eu tenho, né, do SE, da focalização, do PSWOK, da PNL, para que mais pessoas possam passar isso para frente. Então, o Instituto Constelar e a formação em constelação familiar veio desse desejo. Sim. E eu digo para vocês, e vocês sabem que eu compro, tudo que eu aprendo, eu passo para vocês. E muita gente pergunta assim, Mari, você vai compartilhar os slides? Eu digo, os slides são de vocês, né? Eu quero mais que vocês estudem, né? E que vocês se coloquem cada vez mais a serviço da vida, a serviço do amor, né? Dizer sim à vida. E realmente a gente construir uma família com amor que cura. Sim. Então é que isso. lindo. Então é isso. Obrigadão, Mari. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai finalizando aqui esse podcast. E com um sentimento de gratidão e de felicidade. Com certeza. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço essa oportunidade de poder, né, falar dessa filosofia de vida. E de repente aí, a depender dos comentários, das perguntas, a gente já marca o próximo. Com certeza. Porque ainda tem muito assunto aqui, não tem? Temos 4 leis ainda, né? A ordem da ajuda ainda. Obrigada.